Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio da TV Rally. O pessoal ainda tá meio de ressaca por aqui, por conta do carnaval, mas já estão trabalhando. Inclusive hoje o pessoal tá no campo aí já fazendo avaliações. E na semana que vem a gente traz o pessoal de volta aqui pro estúdio para comentar as condições das lavouras que a gente está percorrendo essa semana. Mas no episódio de hoje a gente programou algo um pouco diferente. Na verdade, a pauta de hoje é não ter pauta. Então, um programa aberto aqui para a gente falar sobre história do rally, para falar sobre mercado, um pouco de perspectivas. E para participar desse evento, ninguém mais, ninguém menos de que André Pessoa, sócio-diretor aqui da Agroconsult. André, seja bem-vindo à TV Rally. Obrigado, Deco. Pô, eu já estava ficando com ciúme desse ambiente aqui, esse estúdio, todo mundo já tinha participado e eu até então não tive chance de participar. Agora, essa parada do carnaval aí foi boa para poder botar meu nome na lista aí. Tô aqui agora para fazer parte. Sempre bem-vindo, André, mas sabe que tá rolando uma pergunta e o pessoal quer saber se de fato você tá assistindo os episódios da TV Rally. Claro que eu assisto, né? Assisto em casa, né? Não no horário que vai pro ar, porque às vezes eu estou em outros compromissos, mas todo dia quando vai pro ar eu chego em casa e assisto assiduamente ali os programas. De fato, o André é um grande incentivador aqui de a gente fazer a TV Rally, de fazer coisas novas em termos de comunicação. Então, André, obrigado também pelo apoio, obrigado por estar aqui com a gente. Então, hoje vamos bater um papo bem aberto aqui e falar sobre um pouco de histórias do Rally também. Vamos lá. Muito bem, com patrocínio então da FMC, da Prometheum, Santander, OCP Brasil e Soitec, a TV Rally está no ar. Bom, estamos de volta então. André, queria começar esse programa aqui para a gente fazer um resgate do Rally da Safra. Estamos comemorando esse ano 20 anos do Rally e mudou coisa pra caramba, né, André? Ainda bem que para melhor, né, Deco? A maioria das coisas que mudaram aí, mudaram para melhor, né? A agricultura mudou, a logística mudou, né? O Rally mudou também, né? Acho que a maior parte dessas mudanças foram muito positivas aí. A gente teve o privilégio, né, nesses últimos 20 anos de acompanhar essas mudanças de perto, né? De fato, eu falo bastante isso daí, que o Rally da Safra acompanhou a evolução da agricultura brasileira, e isso no que diz respeito a vários aspectos, né, André? A gente até já trouxe alguns eventos aqui do Rally para falar de comemoração de 10 anos, 15 anos, agora 20 anos, e quanto que o agronegócio mudou. E de fato, se a gente pegar desde gestão, tecnologia, infraestrutura, as mudanças são gigantescas. E para a gente, né, é um privilégio, né, André, ter acompanhado toda essa transformação e, de uma certa forma, ser reconhecido por isso, né? Porque quando a gente chega pro produtor, ele sabe que a gente acompanhou. A gente acompanhou, a gente foi parceiro ali nos momentos bons, nos momentos difíceis também, né? Já fizemos rallies aí com resultados bem frustrantes, assim, de safra, né? E a gente trazendo essas informações, né, para quem não tem oportunidade de viajar, né, e ver a coisa acontecendo de perto, né? Mas também trouxemos muita coisa bacana, né, que foi acontecendo. E o mais legal, Deca, é olhar para trás 20 anos e ver que mudou muita coisa, mas quando você olha para frente, os próximos 20, a gente sabe que vai mudar mais ainda, né? E o agro pegou uma atração, né, nessa dinâmica, que é uma dinâmica de investimento que gera produtividade, que gera resultado, que gera mais investimento, e o produtor sempre em busca de inovação, e isso vai permitindo, né, essa expansão contínua, seja de novas fronteiras ou mesmo melhorando as propriedades, né, que já estão sendo, vamos dizer, conduzidas aí pelos produtores há vários anos. Aliás, várias das propriedades nós visitamos no começo, né, quando estava ainda, o cara estava abrindo o cerrado ainda, a gente chegava, estava lá ainda catando raiz, catando toco, né? Hoje você chega lá, são oásis assim de produtividade, né, de produção, as próprias condições, né, das cidades, né? A gente viu cidades nascerem, né, ao longo desses 20 anos. A mudança em termos de infraestrutura logística, né, André? Inclusive, o nome Rally veio daí, né? Da dificuldade que a gente tinha em transitar pelo Brasil hoje, muito mais fácil. Exatamente, já foi o tempo em que a gente saía e não sabia se ia chegar, né? Ou saber quando ia chegar, né? Chegar a gente sempre chegou, mas não saber quando ia chegar nos destinos que a gente traçava, né? Hoje a coisa está muito melhor, né? Mas o bom é a gente perceber que essas mudanças vão continuar, né? E a principal mudança, né, que eu costumo sempre chamar a atenção, André, é a mudança dos produtores, né? Eles também mudaram, né? Eles evoluíram, né? Não só em gestão, naquelas coisas dentro da
da propriedade ali, do uso da tecnologia, mas evoluíram como gestores de capital, né? Eles não são mais tocadores de lavoura exclusivamente, eles são hoje gestores, muitos deles, né, de patrimônios significativos, mas com uma visão muito de aonde alocar o capital, qual vai ser o retorno, uma coisa muito mais profissionalizada, né? O que dá uma segurança grande que o que vem pela frente vai ser bom também, né? E por uma necessidade também, né, André? Porque tudo bem, é lindo contar a história do agronegócio, o quanto que ela evoluiu ao longo dos últimos anos, mas muita gente ficou para trás, porque esse é um ambiente super competitivo também. Basta você pegar umas 2, 3 safras ruins aí, com custos elevados, com uma mudança, com um descasamento cambial, que a gente já viu isso em vários momentos, que de fato quebra muito o produtor. Então, essa profissionalização veio também por conta de uma necessidade de você ser cada vez mais competitivo no que você faz. Não é diferente para os outros setores, mas tem que lembrar que na agricultura você tem aí influência de clima, câmbio, muito latente no dia a dia, né? Mas a resiliência melhorou muito, né? Porque exatamente pelo um processo de gestão melhor, não foi só a sequência de anos positivos, né, e anos de bons resultados, mas se você não aproveita esses momentos para evoluir também a gestão do teu negócio, você fica sujeito lá na frente quando as vacas magras aparecem, você sair do negócio, né? A gente viu muita gente ao longo desses 20 anos que saiu do negócio. Mas a gente pode dizer que nos últimos 10 anos, a maior parte do pessoal que está aí aprendeu, né, muito com as lições do passado e tem uma resiliência hoje muito maior para enfrentar os desafios que estão sempre surgindo. Uma hora vem do mercado, outra hora vem da própria lavoura, né? Então, acho que hoje a turma está muito mais preparada aí para os desafios, sabendo lidar com os riscos, né? Aprenderam a fazer muito bem algumas lições básicas, né? Não descasar a moeda, né? Fazer... Nem todos, André, nem todos, mas eu diria a maioria. Aqueles que não aprenderam, infelizmente, vão saindo do negócio, porque tem que aprender. Tem um pessoal que está custando comercializar essa safra aí, André. É verdade, mas tem coisas que foram aprendidas, sim. Eu acho que o deslocamento, por exemplo, do foco que era muito em cima de preços, né? Tentar adivinhar o preço da soja, o preço do adubo. Hoje, a gente vê a maioria dos produtores coordenam, né, as suas ações aí comerciais, mas pelas relações de troca, focado na margem, né? Todo mundo aprendeu um pouco mais a fazer conta, né? Exatamente. Era comum, André, a gente chegava e perguntava qual é o seu custo, o cara falava assim, mais ou menos tantos sacos. Eu não sabia exatamente quanto sobrava de caixa no final do ano. Hoje é um negócio muito mais na ponta do lápis, com muito mais, não diria tecnologia, mas com só tecnologia, mas muito mais, vamos dizer assim, conhecimento, né? E experiência colocada no negócio. André, sabe outra coisa que mudou bastante, e daí a gente consegue reparar nessas fotos aí, que nós éramos jovens, hein, André? Você ainda é jovem, né? Olha aí, André. Jovem gordo, né? Verdade. Olha só, Deco, aí aparece até o Tom Cruise. Eu lembro, cara, do começo do rally, tipo assim, ó, tá aí a caminhonete, não era nem caminhonete, na verdade, ó, tá aí, Deco, segue aí, cara. E onde é que eu vou dormir essa noite? Não sei, cara, se vira aí, ó, pega esse trecho aí e vambora. Então faz bastante tempo mesmo. Boa, faz bastante tempo. 20 anos não é rápido não, demora. Demora, passa para todo mundo. Agora, uma das coisas que não mudou ao longo dos 20 anos foi um pouco do objetivo do Rally, né? Que é, de fato, ir a campo, coletar informação, conversar com o produtor e a gente trabalhar esses dados que a gente coleta, né? E, de uma certa forma, transformar isso em conhecimento que faz diferença na gestão dos negócios agrícolas, para toda a cadeia. A gente sempre teve uma bandeira muito forte aqui no Rally de, não, o Rally tem que ir lá para gerar conhecimento. Tanto que é um marketing de relacionamento, de relacionamento baseado em conteúdo que a gente faz, né? E isso não mudou, graças a Deus. Eu acho que a gente é muito bem reconhecido e, de uma certa forma, acertamos muito em sempre mirar na geração de conteúdo que ajude o desenvolvimento do agronegócio. Hoje a gente pode falar que a informação... Tem muita informação, a informação chega muito rápido, quase instantaneamente, né, para todo mundo que está na cadeia do agronegócio. Então, o nosso desafio antes era um desafio de trazer informação para diminuir a assimetria com que essa informação chegava em diferentes elos da cadeia, né? Claro que quem estava comprando a produção, né, as trades,
quem estava vendendo insumos e tal, tinha uma noção mais abrangente assim do resultado, mas os produtores estavam focados ali na sua fazenda, na sua região, às vezes não tinham a mesma informação com quem se relacionava com ele, né? E essa foi a nossa primeira iniciativa, foi trazer a informação. Hoje a gente está muito mais focado na qualidade da informação. É qualificar toda essa informação que chega até o produtor. Filtrar um pouco, né? Porque chega muita coisa ruim que acaba atrapalhando, né? Em vez de ajudar no processo de tomada de decisão acertada, atrapalha. Informação ruim não é um bom insumo. E nada melhor do que você estar em loco lá para você enxergar o que está acontecendo. A ideia é muito bacana que a gente tem essas duas metodologias do Rally, né? Tanto um levantamento mais quantitativo, de lá levantar os dados das lavouras, quanto também mais qualitativo de conversar com o produtor, entender a safra como um todo. Então, de fato, eu também vejo muito isso, de que o que muda só é que antes a gente tinha havia uma necessidade do mercado de levar a informação. Hoje é muito mais de qualificar, mas eu acho que a gente segue com esse objetivo de levar conteúdo de qualidade para o produtor. Eu acho que a gente tem feito isso com bastante sucesso, né? Tanto que há um reconhecimento muito grande, né, do número, uma expectativa, às vezes, em relação ao número do Rally. Sempre que a gente solta uma parcial, o mercado repercute, né? Às vezes liga aqui para esclarecer uma dúvida, ou para contribuir até com uma informação adicional que a gente não tenha visto, né? Mas é bem importante, sim, esse aspecto de estar cada vez mais preciso na informação e cada vez mais instantânea, né? Assim, ninguém quer a informação da semana passada, todo mundo quer a informação do dia, né? Tudo muito rápido. E isso, querendo ou não, a TV Rally e todo esse projeto de comunicação que a gente fez ajuda muito, porque agora, de fato, o pessoal está no campo, no mesmo dia está gravando os vídeos lá, relatando o que está acontecendo em cada uma das regiões. Na semana seguinte a gente traz aqui para a TV Rally. Então é tudo muito rápido hoje, até a comunicação do Rally. Por isso que a gente fala, né, que quem acompanha a gente pelas redes sociais, de fato consegue embarcar junto com a gente no Rally e viajar por esse Brasilzão que produz. E esse momento, né, que a gente sempre divide aqui, até o carnaval vem umas precoces, depois do carnaval vem a ciclo médio e ciclo tardio. É sempre um momento de definição da safra, né? Porque é nesse momento que aquela chuva que está faltando, aquelas duas chuvas que precisavam ter acontecido a mais e tal, como é que está a pressão de doença e tal, nós estamos exatamente no momento em que o jogo vai ser definido. E a gente vai falar sobre isso logo mais. Agora, André, 20 anos, de fato, a gente fala tudo que chega a 20 anos, a gente tem que comemorar. Esse ano a gente vai ter uma série de ações para comemorar os 20 anos, inclusive vocês vão ver uma ação que a gente vai começar a trabalhar agora, que a gente resgata algumas entrevistas com produtores que a gente fez lá no início do Rally, que a gente montou um DVD e daí a gente coloca as imagens daquela época e conversa com o produtor novamente agora. Então é uma forma também de a gente resgatar um pouco desse histórico, e como essa vai ter mais uma série de ações que eu não vou dar muito spoilers. Mas também para nós, né, André, teve anos difíceis também do Rally. Não dá para dizer que foi tudo um mar de rosas, não, porque de fato comercialmente nem sempre é fácil, e teve anos que a gente teve que encarar que não, vamos fazer o Rally, vamos colocar a nossa equipe no campo, mesmo que financeiramente para nós não fosse um grande negócio, mas porque a gente sempre acreditou também em outros objetivos do Rally que para nós era importante, né? O contato com o produtor, entender o que está acontecendo em cada uma das regiões, treinar a nossa equipe, e é bacana a gente resgatar isso daí, né? De que de fato nós também como Rally não foi algo simples de fazer. Foi uma luta aqui. Desafios enormes, né? Não só de botar em pé, né, um projeto com essa magnitude, né, com tanta gente envolvida. Todo ano tem mais de 100 pessoas que vão para o campo nas diferentes regiões, né? É um esforço logístico de organização grande, né? Sempre tentando apurar tecnicamente cada vez, trazer uma informação melhor. Mas desafios do ponto de vista próprio financeiro. Muitas vezes a gente teve que investir no Rally, além daquilo que a gente conseguiu captar com patrocínios. Mas sempre foi entendido aqui por nós, né, na Agroconsult, que o Rally para a gente é o ano inteiro, né? Então, assim, aquilo que a gente consegue enxergar, consegue ver no Rally, trocar de informação com os produtores, perceber, né, as nuances assim, de desenvolvimento de cada região,
retroalimentam a nossa capacidade de elaborar cenários para os nossos clientes, de entender, antecipar movimentos que o mercado vai apresentar ao longo do ano. Então, eu diria assim, é uma parte fundamental também do trabalho que a AgroConsult acaba desenvolvendo com seus clientes, que sem o Rally a gente ficaria, vamos dizer, com uma informação de qualidade pior do que a que a gente consegue trabalhar, né? E ao longo do tempo também a gente foi, vamos dizer, tendo a oportunidade de treinar as pessoas aqui, né? A gente analisa o Brasil inteiro, né? Eu sou exemplo vivo. Você é um exemplo vivo, né, disso. E as pessoas muito jovens, né, que vêm compor a nossa equipe e às vezes são muito conhecedores de uma região onde eles nasceram, onde estudaram, onde a família tem negócio e não conhecem o restante do Brasil. Só que a análise que a gente faz aqui para os nossos clientes é uma análise do Brasil inteiro. Então, essa possibilidade de viajar por diferentes regiões, conhecer realidades distintas, enriquece muito a qualidade do time também. Então, era um investimento. A gente sempre encarou como um investimento. E a gente tem uma coisa que é essencial aqui no Rally e na AgroConsult, é que a gente adora a lavoura, né? A gente gosta de lavoura, gosta de produtor, a gente se sente à vontade, é onde a gente gosta de sentar, tomar um chimarrão, conversar sobre a lavoura do cara, sobre a história dele. A gente adora sujar a botina. Então, se a gente ficasse sem o Rally aqui, a gente ia ficar um pouco menos feliz, né, com o trabalho que a gente desenvolve. É uma parte do ano que a gente fica com aquela expectativa de vai chegar o Rally, está na hora de visitar os amigos, de visitar as lavouras que a gente gosta tanto de estar presente. E tem hora que a gente tem que segurar o pessoal aqui, que tem gente que quer fazer 3, 4 equipes direto, né? Então já basta na nossa época, né, André, que quem fazia o Rally era nós o mês inteiro. Agora o pessoal fica, não, quero emendar outra equipe. Não, primeiro porque não dá para deixar tanto tempo viajando. E segundo porque tem que dar espaço para os outros também. Mas isso a gente percebe em todo mundo, que todo mundo quer estar no campo, quer vivenciar o que está acontecendo. André, antes de ir para o próximo bloco, eu queria que você trouxesse aqui uma lembrança, uma história que te marca desses 20 anos do Rally. Tem várias, né? Porque todo ano tem uma história diferente. Mas talvez o dia mais bacana assim, que eu tive no Rally, André, eu não sei se você estava junto, né? Foi em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Num dos primeiros rallies, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo, a gente teve uma oportunidade ímpar de ter no rally durante o dia inteiro o professor Norman Borlaug, né? Que foi o maior agrônomo da história, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1970, se eu não estou enganado do ano, por ser o pai da Revolução Verde, né? Que é o uso de tecnologia, sementes melhoradas, agroquímicos, fertilizantes químicos, né? Um cara que matou a fome de uma quantidade enorme de pessoas. E ele era muito amigo do Dr. Fernando Penteado Cardoso. E o Dr. Fernando sempre foi um grande incentivador do Rally, né? Queria saber quando é que ia acontecer, onde é que a gente ia estar passando. Da Fundação AgriSus. E houve da Fundação AgriSus. O Dr. Fernando foi fundador da empresa Maná, né, de fertilizantes, e nos apoiou desde o início. E houve uma coincidência do Dr. Norman estar vindo para o Brasil fazer uma das viagens que ele fazia a cada 10 anos com o Dr. Cardoso, e coincidiu da viagem ser na mesma semana em que a gente estava no Rally, no Mato Grosso do Sul, e exatamente num evento lá em Maracaju, se eu não me engano chama Showtech, o evento lá de Maracaju, e o Dr. Norman ia visitar, né? E a gente cruzou os caminhos aí do tour dele com o Dr. Cardoso com o nosso, né? E a gente teve esse privilégio de passar um dia inteiro com ele, né? Amanhã ali visitando Integração Lavoura Pecuária naquela época, lá no Chico Holandês, lá no Ac van der Weine, lá em Maracaju. E depois a gente foi juntos até Dourados, né? Tivemos um jantar lá com o pessoal. Olha aí que bacana, né? Duas grandes referências aí, o Dr. Norman e o Dr. Fernando Penteado Cardoso. Esse foi o dia mais bacana. Dá para ver assim, pela alegria do André ali, olha o sorrisão ali. Não, isso aí duas grandes referências. O Dr. Norman, para quem é agrônomo como a gente, né, é um ícone, né, da agricultura mundial. E foi um super privilégio. A gente nem tinha noção naquela época. E esse aqui não fica longe também, não, né? Dr. Cardoso, não. Se tem o cara que é o ícone da agricultura mundial, tem o da agricultura brasileira, né? Que é o Dr. Fernando, sem dúvida alguma. Acho que foi o maior agrônomo que nós tivemos, né? Só fera nessa foto aí. Um grande amigo aqui da casa, né? Sempre foi um incentivador do Rally, né? E é muito, muito legal. Esse foi o dia mais bacana assim, que eu tive no Rally. Legal, André. Boa lembrança mesmo.
Vamos lá então para o segundo bloco desse episódio da TV Rally, hoje com a participação aqui do André Pessoa. André, tá de ressaca aí do carnaval? Tô, mas eu já tô treinado. Muitos carnavais em Olinda, né, André? Carnavais em Olinda, né? Então, assim, dá pra aguentar ainda. Tá bom. André, semana passada a gente fez uma divulgação aqui parcial dos dados do Rally. A gente já tinha feito uma divulgação quando iniciamos o Rally da Safra, que era uma pré-estimativa lá no dia 11 de janeiro. E semana passada a gente atualizou esses dados, né? A gente já rodou aí mais de 20 mil quilômetros. Fizemos, se eu não me engano, já fizemos aí umas 600 amostras, então tinha bastante dado já consolidado, principalmente dados de peso de grãos, dados de população que vieram muito alto esse ano, e a gente revisou os nossos números. E quando a gente olha para o número final, né, a gente estava com 153,4, caímos para 153. Parece que não mudou nada. Parece que não mudou nada. Mas quando a gente olha para os estados, tem diferenças gigantescas, né? A gente teve estados batendo recordes, e com esses recordes muito mais altos que os anteriores, inclusive o Mato Grosso, né? Estamos falando aí do Mato Grosso em 63,5 sacos por hectare, então um resultado sensacional. É o melhor da história. E o próprio estado da Bahia, a gente falando aí de 69 sacos por hectare, então vai ser um outro recorde. Mas, por outro lado, a gente tem o Rio Grande do Sul, que mais um ano passa aí por dificuldades, estamos estimando em 38 sacos. Então, assim, quando a gente olha para a média brasileira, é meio que aquele negócio, né? A cabeça no fogão e os pés na geladeira. Mas entre os estados, de fato, tem diferença bastante grande. E eu queria que você trouxesse um pouco da visão aqui de como que o mercado está encarando esse volume aí de 153 milhões de toneladas para a produção brasileira. Olha, Deco, eu acho que está no preço, assim, né? Como se diz no jargão de mercado, a expectativa da safra brasileira inicialmente era ali na faixa dos 150, né? Depois foi a implantação da lavoura muito bem, aí muita gente foi lá para os 155 até um pouco mais, né? Mas essa faixa aí de 152 até 154 é onde estão a maioria das estimativas, a nossa não está diferente, né? Embora tenha mudado bastante quando você vai olhar no detalhe. Como você chamou a atenção, tem alguns estados que estão melhor do que a gente esperava. E olha que não faltou problema, tá? Se pegar o Mato Grosso, tem algumas regiões ali que plantou um pouco mais tarde, apareceu muita anomalia de vagem, né? Não foi assim... Chuva na colheita agora. Alongamento de ciclo. Alongamento de ciclo. Então, assim, não foi um mar de rosas, assim, um clima perfeito, como foi há 2 anos atrás, não. Foi uma safra com alguns problemas. Mas o potencial de alguns materiais que estão no campo aí, que a gente tem visto aí, desempenhos espetaculares, e o que você chamou a atenção, né? Não só a questão de... quantidade de grãos, né, por hectare, mas peso de grão, né, fazendo diferença importante e gerando resultados como esses, que são possibilidades de recorde, né, em estados bem relevantes, como é o caso de Mato Grosso, como é o caso de Bahia, né, embora não tenha sido um clima perfeito, né, a Bahia mesmo está precisando de chuva aí, no mês de fevereiro quase não choveu, começou a ficar esquisita a coisa, então... a safra não acabou, né, André? A gente fala que era safra, até maior, mas ainda continua com um número muito bom. A safra acaba só quando está no armazém. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, né, pelo problema do Laninha, é o 3º ano consecutivo de Laninha e é o 2º ano consecutivo de uma frustração muito significativa na safra, né? Ainda não acabou, né? Essa chuvinha da semana passada, em alguns lugares, deu para aliviar um pouco a pressão ali, mas a gente ainda vai ter que acompanhar até o final para ver qual vai ser o resultado. Infelizmente já é um resultado ruim, a gente sabe que é bem aquém do que nós imaginávamos, já uma produtividade estimada, né, nessa última avaliação nossa abaixo dos 40 sacos, né? E um ciclo mais tardio também, né? Porque você pensar, a gente vai estar rodando lá o Rio Grande do Sul em março, mas o pessoal estava falando que até pouco tempo aqui, no começo de fevereiro, tinha gente plantando no Rio Grande do Sul. Em janeiro tem muita gente. O ano passado também já tinha acontecido isso, né? Esse ano novamente. Só que esse ano o início do plantio da safra do Rio Grande do Sul também atrasou, tanto pela questão do trigo, que aumentou muito a área, então acabou fazendo, e alongando o ciclo também, então fazendo que empurrasse um pouco o plantio das lavouras de soja um pouco para frente. Própria escolha do produtor, né, que escolheu um pouco um ciclo mais tardio também. Então tem bastante coisa para acontecer. Mas de fato, quando a gente olha para o mercado, né, André, o número inicial do Rally para agora não mudou muita coisa. Mas por outro lado, se a gente pegar aqui o quanto que a gente até divulgou no nosso
semana passada, até tem um e-book, para quem ainda não fez o download do nosso e-book, acessa lá e tem o download com o resultado de todos os estados, a gente mostra lá que o Rio Grande do Sul já deixou de produzir mais de 5 milhões de toneladas. Sim. Então se a gente colocasse 5 milhões de toneladas nesses 153, André, 158. Sem os probleminhas, o problemão é no Rio Grande do Sul, mas os probleminhas que nós vimos em outros estados, aqui e ali tinha situações assim adversas, essa safra poderia tranquilamente ter chegado nos 160 milhões de toneladas, né? Tendo em vista vamos dizer assim, o potencial instalado nas lavouras e o resultado que a gente está vendo de algumas variedades aí no campo realmente surpreendendo positivamente, né? Daí talvez sim a gente estaria vendo nesse momento um impacto em termos de mercado muito maior, porque o mercado não estava trabalhando antes com perspectivas tão altas. E lembrando que a Argentina... E eu ia colocar isso agora. A Argentina também teve uma frustração até maior do que a do Rio Grande do Sul. Exatamente. E é um país importantíssimo aí Nós estamos falando de soja, um país que tinha um potencial de 54, 55 milhões de toneladas. Estamos falando em 38 milhões de toneladas. É uma quebra enorme, né? O ano passado quebrou o Paraguai também, esse ano o Paraguai escapou. Né? Junto com o Paraná. Inclusive estivemos lá agora há poucas semanas fazendo também avaliações. Mas de fato, se está ruim para o Rio Grande do Sul, para a Argentina está pior ainda. Tá pior, até porque o ano passado também tinha sido muito ruim, né? E esse ano pegou de novo, já tinha tido um problema no trigo, né? Que eles não tiveram umidade para plantar toda a área de trigo, né? E o milho temprano deles, que é o primeiro milho a ser plantado, que é o mais produtivo, também teve problema de escassez de umidade para ser plantado, e agora tanto o milho quanto o trigo sofrendo bastante aí com essa nova seca, né? É lamentar, né? Porque é o trabalho de muitas famílias, de muita gente, né? Que vive da agricultura, mas com um reflexo para o mercado que para os produtores brasileiros acaba sendo um reflexo inesperado, que era chegar à colheita com um preço tão alto, né? Mesmo diante de uma safra boa no Brasil, né? Até a gente pode fazer aqui um fechamento em relação à safra 22-23, né? Já considerando o resultado do Brasil, o resultado da Argentina, e um pouco também da retomada do consumo que a gente teve ao longo de 2022-23, é o ano que a gente vai, no balanço, a gente passa muito apertado, né? Os números até da Agroconsult mostram lá 4 milhões de superávit quando a gente considera produção mundial versus consumo mundial. É um cenário apertado ainda, né, André? Principalmente quando você considera que era para ser bem mais folgado do que isso, né? Então isso permitiu a sustentação de preços aí em níveis muito bons, o que acabou beneficiando os produtores brasileiros, porque essa foi uma safra muito pouco comercializada antecipadamente, né? O que a gente estava conversando no início foi lá. atrasada a comercialização esse ano, então a gente correu um risco muito grande de, se as coisas não tivessem complicado na Argentina, a gente poderia estar vendendo uma boa parte da soja com preços bem mais baixos, né? E os preços se mantiveram, até subiram um pouco em alguns momentos, né? Então isso vai permitir uma rentabilidade da soja brasileira 22-23 para quem colheu bem, né, melhor do que era esperado quando ela foi plantada, né? Muito bem. Depois a gente vai falar um pouco de 23 e 24 também, mas eu queria resgatar também, André, um pouco dessa questão do Rio Grande do Sul, porque como a gente falou, é a segunda safra, na verdade é a terceira safra que eles enfrentam Laninha, né? Mas a segunda safra com quebra significativa na produção de soja. Safra passada a gente falou algo em torno de 27 mil sacos por hectare, uma produção em torno de 10 milhões de toneladas. Esse ano estamos falando algo em torno de 38 sacos, uma produção em torno de 14 milhões. E quando a gente olha, faz aqui as contas, né, de fluxo de caixa do produtor, a gente vê que o produtor está tendo prejuízo, principalmente quando você caminha aí para produtores um modelo de arrendamento com bastante áreas arrendadas, né? Que inclusive o Rio Grande do Sul são arrendamentos caríssimos, ele começa a ficar numa situação bem difícil. E eu queria que você trouxesse aqui uma avaliação de como que você vê a reação em relação a 2 anos de quebra que está acontecendo no Rio Grande do Sul e a capacidade do produtor reagir ao longo da próxima safra. Eu acho que assim, a agricultura do Rio Grande do Sul já mostrou que tem uma capacidade de resiliência muito grande, porque não é a primeira vez que acontecem 2 anos ruins seguidos, não é a primeira vez que tem quebra de safra tão intensa, né? E não desapareceu a agricultura do Rio Grande do Sul, pelo contrário, ela seguiu crescendo, né? É lógico que se lamenta muito a perda de uma safra como essa de soja e mesmo a safra de milho, verão, né?
Foi um ano bom para o trigo, né? O trigo teve ajudou. um desempenho de produtividade muito bom, de qualidade e de preço. Né? Então o trigo, para quem planta trigo, não são todos os produtores, mas para quem planta trigo, ajudou bastante, né, a recuperar uma parte do prejuízo do ano passado. Inclusive, né? para esse ano, o produtor deve apostar no trigo novamente. Vai apostar novamente. Uma coisa que é importante, André, o ano passado foi uma ação muito firme, rápida e determinada do governo em relação a seguro. Né? Uma boa parte dos produtores que tiveram frustração de safra tiveram a compensação do seguro agrícola. Eu me lembro da ministra Tereza Cristina, do secretário Guilherme Bastos, né, visitando em loco, né, as cooperativas, os produtores durante o problema. Né? O problema estava acontecendo ali no ano passado também no Paraná, em Santa Catarina, e a equipe toda do governo mobilizada para ver de perto o que estava acontecendo e agilizar as medidas de compensação, né, previstas dentro do que é possível fazer, né, do ponto de vista do governo, mas uma das coisas importantes era garantir a execução, né, do seguro e fazer com que esse dinheiro chegasse aos produtores de forma mais rápida e célere possível, sem criar nenhuma dificuldade para as seguradoras. Então, é importante que isso aconteça novamente, né, porque isso foi muito, muito relevante o ano passado. A própria condição de crédito depois para as cooperativas, porque as cooperativas são um instrumento muito importante no Rio Grande do Sul para absorver o impacto, né, dessa frustração de safra, porque machuca muito o negócio das cooperativas também, mas elas têm uma estrutura de capital e de gestão, vamos dizer, que divide com o produtor, vamos dizer, o problema, né? Então, eu acho que isso posto, se a gente fizer as coisas como fez o ano passado, a gente vai sentir um pouco menos e tem uma sinalização alvissareira aí que é finalmente uma mudança para Laninho, para El Ninho, né? Sair da Laninha e ir para o El Ninho no próximo ano, que a gente sabe que para o sul do Brasil é bem melhor do que a situação de Laninha. Então, como sempre foi, né? Tem que virar a página, olhar para frente, né? Tentar se reorganizar para aproveitar os momentos melhores que o ano seguinte pode trazer, né? E de uma certa forma, né, o produtor do Rio Grande do Sul, ele já não é a primeira vez, claro, no passado já sofreu, esse ano sofrendo também, mas teve várias outras situações difíceis, né? O próprio Rally da Safra acompanhou. Eu lembro da gente ter imagens perto de represas. 2005? Eu ia falar 2005, se era 2004 ou 2005, com uma condição 2005, terrível também. A gente viu uma coisa parecida com o que está acontecendo esse ano, que é a seca verde. Você olha a lavoura está verde, mas não tem nenhuma vagem. As vagens foram todas abortadas, né? Então, situações bem críticas. Agora, também tem coisas que evoluíram bem no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem sido um dos estados onde mais tem avançado a agricultura irrigada. Lógico que tem lá a dificuldade da outorga de água, né? O uso da água é um negócio complicado, mas sempre que possível os produtores estão investindo em irrigação. Então é bastante significativa a diferença que você vê num ano desse, né? Paga o investimento, acho que paga rapidamente o investimento, né? Então, a outra ação pública que pode ser feita é essa, né? Assim, já que tem disponibilidade de água e tem linhas para investimento e disposição dos produtores em fazer esse tipo de investimento, o poder público tem que facilitar ao máximo que isso seja feito, porque nessa hora quem também perde é o Estado, porque se a agricultura não produz, ela não arrecada, né? Então o próprio Estado acaba sendo prejudicado, não só os outros setores da economia, né, do comércio, da indústria, né? Então é uma política pública, né, do fomento à irrigação, não só com dinheiro, né, com linhas de crédito, mas sobretudo com uma regulação mais eficiente, menos burocratizada, é o que pode ser feito para mitigar essa situação em momentos do futuro em que o clima, a gente sabe que de vez em quando ele vai trair a expectativa do produtor. Exatamente. Né? André, como a gente falou, a gente está na metade do rally, eu acho que metade da safra também, tem muita coisa para ser colhida ainda. A gente depois caminha ainda para a safra de milho, que a gente vai estar acompanhando, mas a gente sabe que esse momento é o momento que o produtor já está com o olho na safra 23, 24, né? Sim. Programando aí as compras, realizando boa parte já das compras dos insumos, inclusive essas quedas de preço de fertilizantes em relação ao que a gente teve no passado tem estimulado já o produtor a realizar as trocas e começa a se desenhar pelo menos um cenário de custos muito mais
favorável para essa próxima safra. Se a gente olhar também, aliado com esse cenário de custos mais baixos, um pouco do cenário internacional, qual que é a sinalização que a gente tem para 23, 24? Por enquanto é muito boa, né? Porque quando a gente vai olhar as relações de troca, né, como você citou, com o preço futuro aí da soja e de outras commodities, mas vamos pegar a soja como exemplo, e o quanto custaria hoje formar a lavoura, está melhor do que estava um ano atrás, né? Então, assim, é uma sinalização de que se as coisas permanecerem assim, a rentabilidade da 23, 24 vai ser até melhor do que a 22, 23 está entregando, né? Lógico que falta muito tempo ainda em termos de mercado para ver o que vai acontecer do lado da demanda internacional, do lado da oferta. Existe sempre uma preocupação com preços por conta nos últimos 3 anos a oferta falhou em algum lugar, ou falhou na América do Sul, ou falhou nos Estados Unidos. Não foi um ano assim, não foram anos de oferta plena, né? Uma hora vai acontecer uma safra cheia em todos os lugares, e isso vai colocar pressão sobre os preços. Mas por isso que é importante essa comercialização que você falou que já está começando, não só da compra dos insumos do 23, 24, mas também da venda da produção 23, 24, ela está sendo orientada por aquilo que a gente falou aqui, olhando para a margem. Né? E a margem ela está melhorando, né? A gente sabe que esse deve ser um ano, vamos dizer, com menos investimento, né? Assim, inclusive essa era um pouco da pergunta que eu ia fazer também, se você enxerga esse próximo ano, um ano muito mais como um ano de consolidação do tanto que a gente cresceu de área, investimento ao longo dos últimos anos, ou você vê um ano como se um ano de novos investimentos? A gente aqui na AgroConsult, André, a gente está olhando, né, todo dia a gente vê isso, o nosso time aqui olhando para isso, o OPEX, vamos chamar assim, o dinheiro do dia a dia, do operacional ali, das atividades de colher, plantar, né? Não vai mudar muita coisa. Tá garantido. Pelo contrário, vai até com essa redução de custos ficar favorecido. Então, algumas coisas podem ser até melhoradas assim do ponto de vista desse investimento mais focado ali no dia a dia. O investimento de expansão, ou de melhoria de infraestrutura, que é colocar um equipamento de irrigação, fazer um silo, aprofundar perfil de solo, área nova, comprar uma área nova, trocar a máquina. Esse aí a gente acha que tem algumas sinalizações já, durante o próprio rally a gente tem conversado com os produtores que a turma vai segurar um pouco o pé, vai aliviar o pé do acelerador. Não é que vai parar de fazer, mas vai diminuir o ritmo. Primeiro porque o custo do dinheiro aumentou muito, né? Então, assim, hoje se a gente pegar aí as taxas de juros que estão sendo praticadas no mercado, comparar com 2, 3 anos atrás, é uma diferença absurda no custo do dinheiro. Então, o próprio retorno dos investimentos fica prejudicado por isso. E o próprio investimento que ocorreu ao longo desses último ano, né, é fruto também de muita coisa que foi feita lá atrás. Exatamente. Né? Então, novos investimentos que são então, você os mais precisaria caros tomar agora. novas decisões de investimento com a taxa de juros muito alta. A outra é essa incerteza em relação ao mercado, que a gente vem de 3 anos aí de preços espetaculares por conta de problema de oferta, uma certa insegurança em relação à demanda internacional, porque afinal de contas lá fora a taxa de juros está muito alta, a inflação está alta e a economia não está bombando. A própria China desacelerou bastante. A China desacelerou a economia. Então mas também, continua crescendo. Também tem uma preocupação, falar, será que não vai dar uma desacelerada? E o outro é mais doméstico aqui, uma mudança de governo, a gente não sabe exatamente como é que vai ser o plano safra, como é que vão ser as diretrizes do novo governo. Então os produtores aparentemente estão numa posição de mais cautela em relação a investimento. A gente costuma brincar que o CAPEX está bem menos animado que o OPEX, né? Mais ou menos isso. Que é a questão de expansão. E eu acho que é uma oportunidade também para olhar para dentro dos ativos atuais, né? Tem muita coisa para ser feita dentro daquelas fazendas que os produtores já têm, né? Muita coisa em gestão, muita coisa em treinamento de pessoas, muita coisa em implantação de novos sistemas, né? Para monitorar a lavoura e o próprio negócio. Então, acho que esse tipo de investimento vai continuar a ser feito. Sem contar que quando a gente olha até mesmo pelos resultados do rally, né? E você vê aí não só talhões batendo 100 sacos, mas fazendas conseguindo fazer 70, 80 de média. Sacos, né? Então, assim, ficar na média não é mais uma opção, né? Não. Você tem que, na média brasileira, você tem que estar acima disso daí, até mesmo para se tornar competitivo na atividade. Mas, André, uma certeza que a gente tem para 23, 24, sabe qual que é?
que o Rally vai estar lá, acompanhando mais um ano, tentando entender o que acontece em cada uma das regiões, coletando dados, transformando esses dados aí em conteúdo relevante para o agronegócio. Não, e ainda tem muita coisa boa para esse ano ainda, né? Dúvida, tem o final da safra de soja aí para a gente acompanhar e uma safra que a gente espera ser, pela primeira vez, colher 100 milhões de toneladas na safrinha, né? Se tudo der certo, tomara que dê aí, o clima ajude, os mapas de clima aí para abril e maio acho que estão melhorando, então acho que a gente tem também uma grande parcela do ano ainda para ser definido e o Rally vai acompanhar, que é a etapa milho, né? A gente tem insistido nisso aqui, né, André, dizendo que olha, o milho deixou de ser coadjuvante, né? É protagonista igual a soja na renda dos produtores, assim como no trigo, no Rio Grande do Sul, o trigo faz parte importante da renda, o milho na maior parte da segunda safra, né, André, como um todo, a gente tem falado muito isso daqui, né, a importância da segunda safra dentro do sistema de produção brasileiro, que no Centro-Oeste já é uma importância gigantesca, no Sul vem ganhando força e, na verdade, tendo uma necessidade cada vez mais, né, dessa renda complementar por meio da segunda safra, seja ali irrigada ou não, mas que tem que acontecer. Nós vamos estar presentes lá acompanhando a segunda safra e certamente o ano que vem Agora que estreou aqui na TV Rally, vamos combinar outros bate-papo, então? É só chamar, cara. Se a agenda permitir, eu vou estar aqui. Se não estiver viajando, eu venho aqui filar um cafezinho com vocês aqui, com prazer. Beleza, André. Obrigado aí pela tua participação. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de mais esse episódio da TV Rally e semana que vem tem mais. Grande abraço.